Contudo, vou trazer aqui, porque aconteceu um fato essa semana, né, do hábito de lutador de jiu-jitsu e capoeirista, que começou a discutir comigo de graça, mas fica no vídeo que vocês vão entender o quanto a insegurança dos outros pode causar de forma inconsciente disputas e brigas desnecessárias. Toda briga, ela começa por um ritual e ele é repetitivo aqui e na savana quando um leão vai enfrentar o outro. E se você reparar eles, você vai saber que uma briga vai começar. Cara, a briga, ela segue 4 rituais. O primeiro é nota. E aí o de nota, você vai lá na aula 50 e 51, hierarquia de dominância. Homem se pontua em risco. Toda vez que você sentar numa roda, os homens, instintivamente, vão se pontuar em risco. Uma das características de dar nota é que você tende a não enfrentar, né, naturalmente, por instinto, pessoas com notas que você acha que é pior que você. Você tende a não. Contudo, tem 2 tipos de personalidade que podem quebrar essa regra vão avançar para o próximo estágio de forma não consciente. Que é qual? O cara que sempre resolveu na violência, ele tende a sempre manter esse padrão, porque ele tem um reforço positivo que isso resolve. E o outro cara, que é uma coisa muito comum, é o inseguro. O cachorro seguro, ele não late, porque ele não sente ameaça em você. O inseguro, ele vai acabar te mordendo, porque ele tá com tanto medo que ele acaba num momento estourando em cortisol e atacando. O próximo passo é o discurso, é o rugido do leão. O terceiro passo você lembra da escola, que é um dando ombrada no outro, que é a hora que você fica ali muito próximo, você entra na zona de perigo para tentar intimidar, né? E o último passo é o combate. Mas eu queria chamar atenção para esses 2 tipos de personalidade. O cara sempre, que é o motivo da aula, o cara que sempre resolve as coisas com violência. E quanto mais ele resolve uma coisa no grito, mais ele vai repetir aquela coisa, até que ele tem um trauma. O bullying é esse cara que ele tem essa característica de ter reforço positivo porque ele não tem outro repertório. O bullying, ele é o cara que ele se acostumou com esse tipo de solução. O cara sempre resolve as coisas dele no grito, pela força. Ele vai repetir isso, porque é o repertório dele. As pessoas só fazem o que tem no repertório. Elas só fazem o que tem na caixa de ferramentas. Por quê? O garoto oprimido, o dia que ele dá um soco na cara e quebra os dentes desse cara, ou põe ele pra dormir, porque ele aprendeu jiu-jitsu, esse cara traumatiza e nunca mais faz isso. E eu explico, eu falo, cara, quando você tiver um filho e ele estiver sofrendo, a pior coisa que você pode fazer é não deixar ele resolver. No futuro, se ele não resolve ali na fase de escola, esse processo vai ser repetido, cara, inúmeras vezes durante a vida. Então, um dos padrões complicados que às vezes avançam no ritual da briga de forma inconsciente é o padrão do bullying. Toda vez que você cria uma ação, que você faz uma ação, você cria um canal de neurotransmissão, de neurotransmissores que se conectam. O cara que sempre teve aquela solução, ele tem esse caminho já denso. Então, qualquer coisa ele já dispara para aquele caminho. Acredita que assim resolve. Outro cara, que você tem que ter muito cuidado, é um inseguro. E aí vai lá no RC 145, se eu não me engano, que é não seja mal, seja temível. Eu explico sobre essa diferença. O cachorro que mais late é o cachorro mais inseguro. E aí, quando a gente traz, né, essa analogia, o cara que mais berra, às vezes, é o cara inseguro. E essa semana eu tive 2 casos, né, no meu direct de caras inseguros e me fazendo convite à briga. E aí eu fui com o pé no peito, fui mal educado, mais do que, tipo assim, me permitiu ser. Eu não acho errado ter sido mal educado com ele, pela falta de sensibilidade dele.
Porque, às vezes, a dúvida, o posicionamento que eu dou para aquele cara sobre a dúvida dele, sobre a fala dele, me faz eu esclarecer uma porrada de pessoas que queriam me perguntar. E aí o cara chegou no meu direct, nunca falou, acho que já tinha falado comigo uma outra vez, mas falou assim, pô, irmão, tu é muito abusado, hein? Mas, pô, não é porque você é major, não é porque, ele falou assim, não é porque você é major que eu baixaria a cabeça pra você, não. Eu sou árbitro, luto jiu-jitsu e capoeira. Porque, ao me ver, ele ficou inseguro. Ele começou a andar no ritual da briga. Se eu me baixo ao nível dele, e entro na discussão de tamanho de ego, eu poderia escalar essa briga. Às vezes não, diretamente, querendo me agredir, mas ficar contando o que fez e aconteceu, e que faz muito, mesmo não sei o quê, que se tivesse lá eu faria, se eu fosse você, eu seria... Aí, sabe assim, as pessoas têm muito isso, porque quando vê a caveira, vê assim, porra, caveira é disso de combate, então eu vou mostrar minha nota também, que eu também tenho nota, é que ele não sabe, sabe? Só que em alguns o pessoal passa do limite, porque o cara, ele se intimida por você e ele não quer, e ele quer se posicionar numa nota melhor que você, na hierarquia. Se você não perceber, né, foi inconsciente, você vai entrar na disputa com ele. Toda briga passa por esse ritual. Mas esses dois caras, o que sempre resolve na agressão e o inseguro, eles tendem, de forma inconsciente, atrair confusão. E você tem que atentar para essas pessoas para você não aceitar um convite a uma briga que você não quer. Hoje, eu fico rindo, eu fui amadurecendo também, eu não cheguei com essa mentalidade. Então, assim, eu estou tentando trazer para vocês dois tipos de comportamento que vocês devem atentar, porque eles atraem confusão. Miyamoto Musashi, no livro Cinco Anéis, ele vai dizer que o combatente mais perigoso é o calmo. Se ele não sobe cortisol, ele mantém a cognição e a coordenação motora fina. Mas se ele está competindo com você, que já está com cortisol alto, calmo, e digo isso com muita tranquilidade, porque na hora que ele virar... Se ele está conseguindo competir com você calmo, então assim, tenha atenção com os comportamentos das pessoas e tenha cuidado com o ritual da briga. Teve todo esse ritual antes. Avaliação por nota, disputa de ego, contato físico, né, intimidador, aumentar o tamanho, né, para sobrepor o outro, e no final a briga. Evite a briga, filho. Escolha as brigas que sejam necessárias. Então posiciona bem para quando você entrar numa briga, vale a pena ir até onde precisar ir. Porque a maioria não vai te levar a nada, só vai te desgastar. A maioria das brigas não vale a pena. Então faça quando tiver alguma coisa que justifique todo o desgaste que pode vir depois. E cuidado, tá? Não deixe o ego ou a vaidade, né? Tem um vídeo aqui no canal, sua reputação pode te matar. Não deixe ele te controlar. O convite à briga, filho, ele é dado. Aceitar ou não, a hora que vai aceitar ou não, é uma escolha sua. Não faça no momento, não faça de cabeça quente. Porque se ele tá te provocando, ele quer aquilo. Então não corresponda. Escolha o momento certo, o seu momento. Mas, pô, do mesmo jeito que eu quero paz, eu quero que vocês aprendam a achar o caminho da paz. Então, o caminho para ter paz, filho, é buscar ser forte, é buscar entender, é buscar entender o jogo, aprender a jogar o jogo e ir testando e desenvolvendo até o ponto que fica impossível encher a nossa paciência, entendeu? A gente tem que ficar forte a esse ponto, sempre buscar, nunca, como pastor, ele tem que estar sempre se preparando, porque o lobo é covarde, é escroto. E às vezes ele vai ser escroto porque ele tem uma mentalidade, né, medíocre. Mas a gente tem que estar pronto para lidar com todo mundo.